Comissões da Assembleia iniciam eleições para a escolha de presidentes e vice-presidentes. Deputados do Sul preparam viagem a Brasília para apresentar ao governo federal pauta de reivindicações para a cadeia do carvão. Plano Nacional de Alfabetização vai capacitar alunos do estado para ler, escrever e interpretar até a 3ª série. E ainda as homenagens da Assembleia à campanha da Fraternidade 2013. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da região sul anunciaram nesta semana que irão a Brasília no próximo dia 19. Eles vão apresentar à presidente Dilma Rousseff uma pauta de reivindicações na área do carvão. A intenção é estimular a expansão do uso do mineral na matriz energética do país. Para isso, defendem a criação de uma política específica para o setor. O subsolo de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tem uma reserva de 32 bilhões de toneladas de carvão mineral. A proposta dos deputados estaduais da região sul é implementar uma política que torne as termoelétricas movidas por este recurso natural uma prioridade estratégica no Brasil. O deputado Valmir Comim, coordenador da Frente Parlamentar Catarinense em Defesa do Carvão Mineral, alega que o argumento de que o carvão é poluente não tem mais espaço. De acordo com ele, já há tecnologia e soluções ambientais para o aproveitamento dessa fonte energética sem prejuízo para o meio ambiente. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 54% da matriz energética baseada no uso do carvão. Nós temos no subsolo catarinense, gaúcho e paranaense uma reserva aproximadamente de 32 bilhões de toneladas. Isso significa dizer de que é uma reserva de valor imensurável e que precisa de uma política com propósito específico. Existe tecnologia, existe investidores, existem as soluções ambientais, mas falta segurança jurídica. E esse papel quem precisa determinar é a Presidente da República através do Ministério de Minas e Energia. O encontro dos parlamentares do Sul com a presidente Dilma Rousseff está marcado para o próximo dia 19 em Brasília. Durante a reunião, deputados estaduais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão entregar à presidente uma série de reivindicações para que a produção de energia termoelétrica seja incluída no Sistema Interligado Nacional, que controla a produção e a transmissão de energia elétrica no Brasil. Primeiramente, a permissão da geração de energia a partir do carvão e colocada nos leilões, no A-5. E, na sequência, uma pauta de reivindicação com relação a todas as questões tributárias, como forma e mecanismo de incentivo, para que os investidores possam realmente se estabelecer. Os parlamentares defendem que, além da geração de energia, o sulfato de amônio que resulta da queima do carvão pode suprir a demanda da agricultura por fertilizantes. A cinza pode ser usada na produção de cimento para a construção de casas populares. Os deputados querem que o Ministério das Minas e Energia monte um grupo de trabalho para estudar a ampliação do uso do carvão mineral como fonte de energia. A partir daí, respectivamente, cada estado com as suas diretorias de fazenda, buscar os encaminhamentos na ordem tributária para ver os mecanismos de incentivos que possam promover o desencadeamento de todo esse processo. A semana que passou também foi de encaminhamentos no que diz respeito à composição das comissões da Assembleia Legislativa. O sinal verde foi dado a partir da assinatura do ato presidencial que oficializou a nominata dos parlamentares indicados pelas bancadas. Várias delas foram instaladas e já definiram presidentes e vice-presidentes. A Comissão de Saúde se reuniu no gabinete do deputado Antônio Aguiar, do PMDB. Conforme determina o regimento interno, Aguiar comandou os trabalhos por ser o parlamentar mais idoso e com maior número de legislaturas entre os membros da comissão. Durante a reunião, o deputado e médico Volney Morastone, do Partido dos Trabalhadores, foi reconduzido à presidência por unanimidade. Antônio Aguiar, também médico, foi eleito vice-presidente. Os outros parlamentares que integram o colegiado são os médicos Serafim Venzon, do PSDB, e Jorge Teixeira, do PSD. E ainda Mauro de Nadal, do PMDB, Sargento Amaury Soares, do PDT e José Milton Schaeffer, do Partido Progressista. Ao final da reunião, Volney Morastone ressaltou
que 2013 é o ano de cobrar soluções. De acordo com o deputado, os problemas na área já são conhecidos. O diagnóstico já está feito da saúde, dos problemas da saúde, não é? Agora nós precisamos selecionar alguns pontos principais para aprofundar e apresentar propostas concretas de solução. É a contribuição que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, não é, deve fazer em nome da saúde do povo catarinense e para o governo do Estado. O deputado Volney Morastone também integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e conduziu a eleição. Esta é a comissão mais recente do Poder Legislativo Estadual. Foi criada em julho do ano passado. O deputado Serafim Venzon, do PSDB, foi reconduzido à presidência. A deputada Dirce Heiderscheit, do PMDB, segue como vice. Os demais deputados integrantes da comissão são Ismael dos Santos, do PSD, Valmir Comim, do Partido Progressista, Carlos Chiodini, do PMDB e Narciso Parisotto, do PTB. Depois da reunião, o presidente reeleito disse que a proposta da comissão é estadualizar as discussões por meio de ações específicas. A primeira é motivar os empresários e a sociedade a contribuírem com o Fundo da Infância e do Adolescente. E, paralelamente a isso, que é tão importante quanto a primeira, é motivar a sociedade, as entidades, os clubes sociais, os clubes esportivos a apresentarem projetos à Secretaria da Assistência Social, que o Conselho irá analisar, aprovando ou não, e sendo aprovado, vai liberar para que a entidade busque o recurso diretamente junto ao empresário e com isso execute lá na sua cidade o projeto que vai beneficiar a criança e adolescente de cada cidade de Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público elegeram o deputado Marcos Vieira, do PSDB, como presidente. O vice-presidente será o deputado Silvio Drevek, do PP. Cabe à Comissão de Trabalho apreciar todos os projetos que dizem respeito à administração pública. Os demais membros são os seguintes parlamentares: Aldo Schneider e Mauro de Nadal, do PMDB, Dirceu Dresch, do PT, Ângela Albino, do PCdoB e Ciro Rosa, do PSD. Entre os projetos que deverão passar pela comissão nas próximas semanas estão a reformulação do plano de carreira do magistério e o reajuste do salário mínimo regional. Alguns já estão em tramitação na casa, como a que fixa o novo piso salarial, também um projeto de lei de origem do governo do Estado que trata da reestruturação da educação e outros que porventura possam vir para cá, tanto de origem do Poder Executivo, do Judiciário, dos demais órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, bem como também aqueles que vão tramitar aqui de origem parlamentar. Os membros da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa elegeram o deputado Maurício Escudilarque, do PSD, para o cargo de presidente. O vice-presidente ainda não foi definido. Os demais membros da comissão são os seguintes deputados: Dóia Guglielmi, do PSDB, Antônio Aguiar e Carlos Chiodini, do PMDB, Ana Paula Lima, do PT, Sargento Amaury Soares, do PDT e Reno Caramori, do Partido Progressista. Os deputados membros da Comissão de Agricultura e Política Rural elegeram Moacir Sopelsa, do PMDB, como presidente. A vice-presidência deverá ser definida na próxima reunião. Os demais integrantes da comissão são os seguintes parlamentares: Dóia Guglielmi, do PSDB, Mauro de Nadal, do PMDB, Dirceu Dresch, do PT, Narciso Parisotto, do PTB, José Ney Ascari, do PSD e José Milton Schaeffer, do PP. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto também já elegeu o novo presidente. O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, substitui o deputado Carlos Chiodini no comando do colegiado. A deputada Luciane Carminati, do PT, foi reconduzida ao cargo de vice-presidente. Também fazem parte da comissão os seguintes parlamentares: Ismael dos Santos, do PSD, Silvio Drevek, do PP, Sargento Amaury Soares, do PDT, Carlos Chiodini, do PMDB e Dado Xerém, do PSDB.
Ao final da reunião, o novo presidente falou das prioridades da comissão. Nós já temos na casa um projeto de lei sobre o magistério, que estamos esperando a leitura em plenário para colocarmos em discussão na semana que vem, já marcada a reunião para as 11 horas, para o início da discussão desse importante projeto de lei. Acreditamos que os outros projetos de lei também estarão inseridos e a proposta da comissão e nossa proposta será que para que todos os alunos tenham o seu notebook. Os professores no Pacto da Educação já receberam o seu tablet. Agora nós queremos os alunos. Depois do intervalo, você confere a composição das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. E ainda o lançamento de um plano nacional de alfabetização voltado à região metropolitana da capital. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Como Notícias mostrou no último bloco, várias comissões da Assembleia foram instaladas na semana que passou. A grande maioria já tem presidente e vice-presidente. O mesmo acontece com as comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, consideradas os dois principais colegiados da Assembleia. Cada uma é composta por 9 membros, como mostra a repórter Rose Padilha. Após a instalação dos trabalhos, os deputados da Comissão de Finanças e Tributação elegeram por unanimidade o deputado Gilmar Knesel, do PSDB, como presidente, para o período de 1 ano. Knesel, que já foi presidente dessa comissão em outra legislatura, falou da responsabilidade em conduzir os trabalhos. Em seguida, destacou a sugestão do deputado Marcos Vieira de que todas as peças orçamentárias passem a ser de competência exclusiva da Comissão de Finanças e Tributação. A lei do orçamento, a lei das diretrizes, o plano plurianual, ela é de exclusividade da Comissão de Finanças. E quando há um veto a um ponto, um artigo dessas leis, ela não volta a tramitar na Comissão de Finanças, ela tramita na Comissão de Constituição e Justiça, que não tem nenhum conhecimento sobre esta matéria, porque não passou por ela a discussão. Então é uma falha dentro do nosso regimento interno, que nós precisamos agora, junto com o novo presidente, corrigir. Além do deputado Knesel, que preside o grupo, também fazem parte da comissão o deputado Darcy de Matos, que é o vice-presidente, e os deputados Marcos Vieira, Aldo Schneider, Antônia Aguiar, Neodi Sareta, Luciane Carminati, Ângela Albino e Valmir Comim. Na Comissão de Constituição e Justiça, a eleição também foi por unanimidade. E o deputado escolhido para ser o presidente para o período de 1 ano foi Mauro de Nadal, do PMDB. Como vice, o eleito foi Silvio Drevek, do PP. O novo presidente da CCJ disse que já na primeira reunião da próxima semana, diversos assuntos estarão em pauta, com destaque para os projetos que tratam do magistério catarinense, nova adequação do Código Ambiental, piso salarial das categorias e regiões limítrofes entre os municípios do estado. É um projeto que nós precisamos aprimorar através de uma convocação aí dos prefeitos, vereadores, para que aqueles que têm interesse em corrigir algum equívoco nessas regiões, em seus municípios, no território de seus municípios, possam oferecer a proposta mais coerente para que assim possamos amadurecer, porque evidentemente essa disputa acontece entre municípios. Os demais deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça são Jean Kuhlmann, José Ney Ascari, Ana Paula Lima, Dirceu Dresch, Edson Andrino, Narciso Parisotto e Serafim Venzon. Assim que iniciar a análise das matérias a partir da próxima terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça terá pela frente 2 importantes projetos a serem analisados. Um deles é o que define os novos valores do salário mínimo regional e o que reajusta o salário do magistério. Esse último teve a relatoria avocada pelo presidente da CCJ, deputado Mauro de Nadal. Falando em magistério, a região metropolitana da capital acaba de ganhar um programa na área da educação. É o Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que pretende ensinar as crianças a ler, escrever e interpretar até o final da 3ª série. Dezenas de professores dos primeiros anos do ensino fundamental da rede pública da Grande Florianópolis participaram do evento.
O objetivo do pacto, firmado entre governo federal, estados e municípios, é assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Atualmente, a média nacional de crianças não alfabetizadas com essa idade é de 15%. Em Santa Catarina, esse percentual é bem menor, não passando de 5%. Ainda assim, desde outubro do ano passado, o estado aderiu ao pacto. Cada professor que está em sala de aula, no primeiro, segundo e 3º ano do ensino fundamental, eles vão receber uma formação de 120 horas neste ano, com ênfase na área de linguagem, e no ano de 2014 com ênfase na área de matemática. Então, todos os professores que trabalham nessas turmas serão formados através deste programa. Somente neste ano, mais de R$1 bilhão deverão ser investidos no pacto. Os recursos serão destinados principalmente para a formação de professores alfabetizadores e para o fornecimento de materiais didáticos. Em Santa Catarina, 75 mil alunos deverão ser beneficiados. Ao todo, mais de 2.500 professores passarão por treinamento, dos quais 350 são da Grande Florianópolis. Os nossos professores vão começar a receber treinamento e orientação para isso, né? E se Deus quiser, daqui uns 3 anos aqui nós vamos estar com outra realidade, né, a partir desse momento, entende? Com uma outra visão sobre a educação. Não vamos ter mais crianças que cheguem ao 2º, 3º ano sem estarem alfabetizados. Você já fez a sua declaração do imposto de renda? Não? Então ainda tem tempo de ajudar o Fundo da Infância e Juventude. Contribuintes podem destinar parte do imposto para o FIA. Quem explica como isso pode ser feito é a repórter Daniela Legas. O Fundo da Infância e Adolescência foi criado com a finalidade de captar recursos para programas de atendimento a crianças e adolescentes. Para isso, o FIA precisa de investidores e uma das fontes de recursos é o valor repassado pela dedução no imposto de renda. Os contribuintes que quiserem podem destinar até 3% do seu imposto devido diretamente para o fundo. Mas atenção! Essa opção não está disponível para as pessoas físicas que optarem fazer a declaração no modo simplificado. Então, na hora que a gente faz a aferição, que faz a conta, faz o cálculo do imposto de renda, a gente pode destinar não 6%, mas pode destinar 3% daquilo que devia ter feito no ano passado, mas não fez. Ele pode fazer esse ano na hora que faz a declaração. Mas daí, lembrando, é só 3%, não 6%. Quem fizer mais do que o 3%, aí acaba sofrendo as penalidades da lei do caso. Então é 3% sobre o imposto do ano passado. Sobre o imposto desse ano é 6%. Santa Catarina tem um potencial de arrecadação para o fundo de R$90 milhões, se consideradas todas as declarações de pessoas físicas. No ano passado, apenas pouco mais de R$360 mil foram destinados ao FIA estadual. Entre as finalidades do fundo está o custeio de políticas públicas destinadas a ajudar meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social, como as abandonadas e desabrigadas, vítimas de maus tratos ou que sofrem abuso sexual. Se cada um de nós tanto acredita que nós precisamos investir mais na criança e no adolescente, na educação, na formação dos nossos jovens, bom, então uma oportunidade é fazer essa destinação. O assunto agora é funcionalismo público e o destaque ficou por conta das reivindicações dos servidores da Celesc que ocuparam a tribuna do plenário. Eles reclamam da redução do quadro de funcionários e chegaram a paralisar as atividades no estado. A paralisação de servidores em 16 agências regionais da Celesc iniciou às 6 da manhã e se estendeu até às 6 horas da tarde. Apenas os serviços essenciais foram mantidos. A categoria reivindica a reestruturação da empresa. O representante dos funcionários no Conselho Administrativo da Celesc, Jair Fonseca, destacou em plenário que o quadro de pessoal está reduzido. De acordo com o conselheiro, o plano de demissão voluntária da concessionária prevê a saída de 734 funcionários até o mês de junho e o concurso público realizado para a admissão de novos trabalhadores não supriu a necessidade de mão de obra, problema que já causa reflexos na prestação de serviços à população. A gente teme pela protelação da Celesc em fazer o concurso público o mais rapidamente possível, dentro de uma segurança jurídica, para que a gente possa retomar aos quadros da empresa
o número de empregados suficiente para que a gente possa voltar a atender a sociedade com a qualidade que ela merece. Com o comprometimento dos serviços prestados no Estado, a categoria teme ainda a perda da concessão, que deve ser renovada em 2015. A gente tem que retomar esse respeito que a sociedade tem para com a Celesc, mas a persistência em faltar energia constantemente, por tempos longos, e até os investimentos do Estado, que precisam ser feitos para o crescimento sustentável, o crescimento financeiro, econômico financeiro do Estado, precisa de investimento. E veja, ainda hoje, campanha da Fraternidade 2013 é destaque no plenário da Assembleia. Os detalhes da homenagem você confere depois do intervalo. Notícias, volta já. Representantes do movimento contra a demarcação de terras indígenas de Palhoça estiveram essa semana na Assembleia Legislativa pedindo apoio dos deputados. Eles temem que a delimitação de áreas como a do Morro dos Cavalos termine em conflito na região. Os representantes do movimento foram recebidos na Assembleia Legislativa pela deputada Dirce Heiderscheit. Na reunião, eles apresentaram a reivindicação contra a demarcação das terras indígenas do Morro dos Cavalos, que fica às margens da BR-101 em Palhoça. De acordo com o movimento, criado em 2008 e composto por líderes comunitários da região, um levantamento feito pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, demarcando uma área de 20 milhões de metros quadrados para as comunidades indígenas, prejudicou cerca de 60 famílias, a maioria de pescadores e maricultores, que vão ter que deixar o local. O movimento tenta agora rever essa decisão judicialmente. Existem só duas formas de impedir a demarcação agora. Quer dizer, a demarcação já ocorreu. O que nós pretendemos agora é a anulação do processo demarcatório e de todos os seus efeitos, né? O principal efeito agora é a desocupação dos não-índios, que a gente o que a gente está temendo agora. Na semana que vem, o movimento, juntamente com a comunidade, deve ocupar as galerias da Assembleia Legislativa para pedir apoio também dos parlamentares. Nós estamos solicitando, na tarde de hoje, ao presidente da Casa que abra um espaço no parlamento para que a comunidade ou esse movimento contra a demarcação das áreas indígenas do Morro dos Cavalos possa vir e fazer toda a explanação para que a gente, a partir desse momento, tome um rumo em conjunto com todos os parlamentares dessa casa. Quem também esteve no Legislativo foram representantes da Igreja Católica. Eles vieram participar da sessão especial que lembrou a campanha da Fraternidade 2013. O tema este ano é Fraternidade e Juventude. A campanha da Fraternidade é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para este ano, a CNBB definiu como tema Fraternidade e Juventude e como lema, Eis-me aqui, envia-me. O objetivo é despertar nos jovens o desejo de evangelização. A campanha da Fraternidade é realizada todos os anos no Brasil desde 1964. Este ano, comemora a sua 50ª edição. O arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Yonk, destacou a importância do tema escolhido para a campanha deste ano. São duas razões principais. Primeiro, pela importância do jovem. O jovem sempre tem um lugar especial e é uma preocupação especial. Então, no sentido de promover o jovem, de fazer com que o jovem assuma o seu papel, tanto na igreja quanto na sociedade, esse é um motivo. O outro é que esse ano se realiza no Brasil a Jornada Mundial da Juventude. Então, que se juntar exatamente esse ano da jornada e fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito do papel do jovem em nossa sociedade. A sessão especial que apresentou o tema da campanha da Fraternidade 2013 foi proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. O objetivo da solenidade, segundo o parlamentar, foi apoiar e divulgar a iniciativa da Igreja Católica.
O objetivo nosso é de fazer o lançamento dentro do Poder Legislativo, entendendo que a Assembleia tem um papel extraordinário na fomentação, na divulgação e, ao mesmo tempo, também de estreitar a relação, não só com a Igreja, mas especificamente com a nossa juventude, que é a temática proposta neste ano, além de dar a publicidade a toda esta temática e reflexão que a Igreja propõe para a sociedade como um todo, no sentido de dizer à sociedade, o Poder Legislativo tem também a sua responsabilidade e o seu compromisso. Homenagens também ao ministro Carlos Aires Brito. Carlos Aires é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. A sessão foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. A repórter Deluana Bus acompanhou a homenagem. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal foi homenageado com a Medalha do Mérito do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Diversas autoridades participaram da cerimônia, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, Juarez Ponticelli, e o presidente do TCE, Salomão Ribas Júnior. Aires Brito foi elogiado pelos serviços prestados para a melhoria da qualidade do controle público no Brasil. Ao longo da sua vida, ele sempre foi, assim como defendeu sempre a liberdade de imprensa, defendeu sempre a autonomia e a independência dos tribunais de contas. Ele mesmo, numa fase da sua vida, procurador junto ao Tribunal de Contas do Sergipe, que é o seu estado natal. E por essa razão é que nós estamos tendo hoje um dia de celebração. É inadmissível que o homem, como o ministro Aires de Brito, na plenitude da sua capacidade mental, intelectual, plenamente saudável, com muito para contribuir ainda para o aperfeiçoamento da justiça, das instituições democráticas, tenha que ter deixado de trabalhar por completar 70 anos de idade. Aires Brito nasceu em Sergipe, no Nordeste brasileiro, em 1942. Poeta, professor e jurista, fez faculdade, mestrado e doutorado em diferentes áreas do direito. Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos públicos, até ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003. No ano passado, ocupou a presidência do órgão. Foi nesse período, entre abril e novembro de 2012, que Aires Brito alcançou grande destaque nacional. Foi quando conduziu o julgamento da Ação Penal 470, mais conhecida como o processo do Mensalão. E o Supremo fez o que lhe cabia. Agiu não como um tribunal de exceção, mas como um tribunal rigorosamente técnico, né, transparente, democrático. Os ministros todos empenhados em produzir o melhor deles em termos de isenção, de conhecimento técnico, de equacionamento justo, materialmente justo da causa, de maneira que aconteceu o que tinha que acontecer. Aires Brito foi aposentado compulsoriamente no final do ano passado, quando completou 70 anos de idade. Do alto de sua experiência, acredita que o Brasil cresceu e se fortaleceu como democracia. As instituições se respeitam, funcionam nos marcos da sua legítima atuação e um dissenso aqui, um dissenso acolá, isso faz parte do pluralismo. Mas o fundamental é que o país amadureceu de vez para essa compreensão de que ele tem um compromisso definitivo com a democracia, com a estabilidade, com a evolução dos seus costumes e respeito irrestrito ao seu direito. E o Notícias de hoje encerra com um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho, que esta semana abriu espaço para a exposição Feminino Sol, de Rude Bodanese. A mostra é uma homenagem a este 8 de março, Dia Internacional da Mulher. São 17 painéis fotográficos que retratam o universo feminino em diferentes momentos, numa coletânea que é resultado dos 10 anos de trabalho do fotógrafo Rude Bodanese em Florianópolis. Em várias composições, o profissional nascido no oeste do estado e que tem 40 anos de carreira, apresenta ao público visitante a sensualidade, a beleza, a intimidade e a introspecção da mulher, captadas pelas lentes do fotógrafo. A exposição, segundo Rude, é uma grande oportunidade de homenagear a mulher através da fotografia. O mundo todo gira em torno da mulher, da competência da mulher e da sensibilidade feminina. E então o tema mulher é uma coisa que me agrada muito.
O convite para que as mulheres venham apreciar a sua exposição. Nossa, eu fico feliz porque a Assembleia aqui pulsa o estado inteiro, isso aqui é um símbolo do estado e circula muita gente por aqui. Vou ficar muito feliz, essa exposição ficará até o dia 15, que as pessoas venham para cá ver aquilo que a gente pode contribuir aí, né, que é um entorno do meu trabalho, né, do meu trabalho comercial, do meu trabalho social, do meu trabalho de moda, de beleza. E então é um pouco dessas 18, 19 obras que estão aqui, é um pouco desses 10 anos aqui. A exposição segue até o dia 15 deste mês. Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a semana que vem.